A estrela queima o núcleo usando hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Sobra apenas ferro, que não tem mais combustível nuclear. Quando o núcleo de ferro atinge uma determinada massa, chega a um ponto em que não há mais sustentação e o núcleo explode, dando origem a um buraco negro e produzindo, ao mesmo tempo, uma supernova. A supernova emite quantidades enormes de energia e destrói tudo nas proximidades. Depois, o material remanescente da explosão cai no buraco negro recém-formado. O segredo do poder de atração do buraco negro é a força da gravidade. A gravidade atrai a matéria do mesmo modo como a gravidade do Sol atrai os planetas. Algumas estrelas orbitam o buraco negro por muito tempo sem ser sugadas para dentro. Elas estão a salvo da atração fatal exercida pelo buraco negro, mas se chegarem perto demais, muito perto do limite, elas serão sugadas. Os cientistas acreditam que existem milhões de buracos negros imprevisíveis em nossa galáxia, a Via Láctea. Não podemos vê-los e por isso pode haver um bem perto de nós. A que distância algo tem de estar para ser sugado por um buraco negro? Será que perto demais de um buraco negro é a distância entre o Sol e a Terra? Com certeza é perto demais. Se caíssem em um buraco negro, os viajantes espaciais teriam uma morte violenta. O método pelo qual um buraco negro mata irá depender do seu tamanho. Existem duas categorias. Quase todos os buracos negros têm massa estelar de 5 a 30 vezes a massa do Sol. Um buraco negro de massa estelar tem força de atração potente o bastante para destroçar você, mesmo fora do horizonte de evento. Se quiser cair em um buraco negro, é melhor não cair em um desses, senão será reduzido a pó. Além dos buracos negros de massa estelar, existem outros monstruosos com bilhões de vezes a massa do Sol. Os cientistas acreditam que esses monstros ocupam o centro de todas as galáxias, inclusive a nossa. Os buracos negros são um dos fenômenos mais misteriosos e perigosos no espaço. Seu apetite é insaciável. Sugam tudo o que cruza seu caminho e lançam longe o que não devoram. Recentemente, os cientistas descobriram buracos negros supermaciços, milhões de vezes maiores que os de massa estelar. As evidências sugerem que os buracos negros supermaciços surgiram depois do Big Bang, quando o universo foi criado. A ideia principal é que eles se formaram como um buraco negro estelar, a partir do colapso de uma estrela. Mas depois cresceram ao se alimentar vorazmente do gás de outras galáxias que colidiram com eles. Os cientistas descobriram que esses monstros negros dominam o centro das galáxias. Os buracos negros supermaciços estão no centro provavelmente por serem os maiores objetos em uma galáxia. Os objetos maciços sempre tendem a ir para o meio.
Por muito tempo, os cientistas acharam que não havia um buraco negro supermaciço na Via Láctea. Mas em 1995, a astrofísica Andrea Ghez quis provar sua existência. Nos últimos 10 anos, fizemos um experimento para saber se existe um desses buracos negros em nossa galáxia. O experimento baseou-se nas estrelas no centro da galáxia para testar se há ou não muita massa em pouco volume, pois essa é a prova de um buraco negro. No Observatório Keck, no Havaí, Andrea começou o trabalho utilizando uma tecnologia inovadora chamada óptica adaptativa, que foca objetos longínquos. Sem a óptica adaptativa, não vemos nada neste quadrado. Ligamos a óptica adaptativa e vemos estrelas. Esta região contém as estrelas essenciais ao nosso experimento e nós observamos o movimento delas. Andrea notou que um grupo de estrelas orbita um objeto invisível no centro da galáxia e se move mais rápido do que o normal. Podemos ver as estrelas bem perto do centro e observar seu movimento. Elas orbitam o buraco negro como os planetas orbitam o Sol. As órbitas mostram o buraco negro que fica nesta estrela. Este é o centro da galáxia. A velocidade em que as estrelas orbitam e a forma das órbitas indicam a massa do buraco negro, que foi estimada em 4 milhões de vezes a massa do Sol. Para Andrea, confirmar que existe um buraco negro supermaciço no centro de nossa galáxia foi como chegar ao topo do Everest. Foi empolgante achar um buraco negro imenso em nossa galáxia. Nós decidimos investigar se havia um buraco negro supermaciço e criamos um experimento que o encontrou. Para o astrofísico Andrew Hamilton, a morte em um buraco negro supermaciço é diferente do que no buraco negro estelar. Se quiser ser um turista e ter a experiência radical de cair em um buraco negro para descobrir o que há nele, prefira um supermaciço. Essa é a melhor ideia. O buraco negro estelar fragmentaria o viajante espacial antes que atingisse o vórtice. Mas em um buraco negro supermaciço, ele teria a experiência de uma queda livre. Embora esse buraco negro possua muito mais massa, seu interior é muito maior. A força gravitacional é fraca o suficiente para que se possa ultrapassar o horizonte de evento e cair nas profundezas do buraco negro sem ser destroçado. Mas dentro dele, a força centrífuga da rotação do buraco negro cria, na verdade, uma repulsão. Se houver alguma matéria dentro dele, o material que estiver caindo no interior tenderá a colidir com o material que tenta sair. O resultado dessa colisão de energia é um vórtice caótico de plasma denso e extremamente quente. Nesse caso, seu destino será morrer queimado. A que distância os viajantes espaciais têm de estar para serem sugados por um buraco negro supermaciço no centro de uma galáxia? Se for um buraco negro supermaciço, basta estar a cerca de 1.500.000 quilômetros para sentir sua influência. Observatório Chandra, 23 de julho de 1999. Ao longo dos anos, o Observatório Chandra de raio-x
registrou o buraco negro supermaciço de nossa galáxia se alimentando de alguma matéria cósmica. Nosso buraco negro é inativo em comparação a outros buracos negros. Nossa galáxia tem pouco gás no centro e não há matéria para alimentar o buraco negro. Ele não come muito, está passando fome. O buraco negro supermaciço de nossa galáxia está jejuando. Isso se deve parcialmente ao fato de que, com o passar do tempo, há menos matéria na galáxia. Mas no futuro ele pode ser bem mais ativo se obtiver um novo suprimento de gás do qual se alimentar. Um modo de reativar o apetite de nosso buraco negro supermaciço é colidir com outra galáxia. Parece implausível? A 2 milhões de anos-luz do nosso planeta, a galáxia Andrômeda vem em nossa direção a quase 120 km por segundo, ou 435 mil km por hora. Os cientistas preveem que as duas galáxias colidirão. E depois do impacto, a galáxia maior dará início a um dos comportamentos mais primitivos do universo. Esse é um dos rituais mais bárbaros no espaço. Uma galáxia grande engole uma menor. Não é a fantasia de um escritor de ficção científica. É uma realidade cósmica chamada de canibalismo galáctico. Esse evento medonho pode ocorrer quando duas galáxias colidem de frente. Ambas acabam por se misturar em uma fusão nada harmoniosa. Para uma galáxia, isso é muito violento, pois ela vira um farrapo. Joshua Barnes estuda a fusão de galáxias. Agindo como um investigador criminal, ele diz que sua pesquisa é como inspecionar um acidente automobilístico. Imagine a cena de um acidente. Há dois veículos destruídos, sem testemunhas que digam o que houve. Só existem os indícios físicos. É assim ao estudar a colisão de galáxias. Não há testemunhas da colisão galáctica. Só se tem o estado atual dos destroços. É preciso fazer uma investigação científica por meio dos indícios para saber o que houve. Se colidiram de frente, saberemos pelas frentes amassadas. Mas, se resvalaram, o que é mais provável em colisões galácticas, o padrão de destroços a interpretar será diferente. O que provoca a fusão de galáxias? É a gravidade. Tudo no universo cai livremente pelo espaço, e quando há dois grandes objetos, como galáxias, a gravidade mútua as aproxima até que colidam. É realmente apenas a força da gravidade que as puxa. Quase todas as galáxias que colidem hoje já estavam destinadas a colidir há mais de 10 ou 15 bilhões de anos, e só agora a primeira colisão está ocorrendo. Nossa galáxia, a Via Láctea, se move em direção à nossa vizinha, Andrômeda. As duas galáxias têm forma espiral, mas Andrômeda tem 2 vezes mais massa. E um buraco negro supermaciço
30 milhões de vezes maior do que o Sol. Parece uma dança. Vemos as duas galáxias aproximando-se e dançando ao redor uma da outra, cada vez mais perto, cada vez mais rápido, antes de se fundirem. Mas no ponto do impacto, as bailarinas galácticas não fazem só uma pirueta. Cada uma tem um disco espiral de estrelas que é cercado por um halo de matéria escura, um material invisível detectado pelo campo gravitacional. Esses dois halos escuros, muito maiores, vão se sobrepor com o movimento das galáxias. Por fim, como as galáxias orbitam cada vez mais perto, deixarão de ser sistemas separados e os núcleos irão se fundir. A colisão entre Andrômeda e a Via Láctea será a maior dentre as presenciadas pela Via Láctea nos últimos 5 bilhões de anos. A boa notícia é que o Sistema Solar terá uma visão panorâmica. Os discos espirais das duas galáxias serão distorcidos pela gravidade em formas fantásticas. Quando os discos começarem a se aproximar, lançarão rastros de estrelas chamados caudas gravitacionais. É difícil prever se o Sol e o Sistema Solar continuarão a existir. Com sorte, ficaremos nas caudas gravitacionais e veremos todo o processo enquanto nos afastamos. Porém, podemos ser lançados para o centro das galáxias em fusão. Não há como saber. Durante a fusão, se o Sistema Solar se mover pela periferia de Andrômeda, talvez não notemos nada. Por outro lado, inúmeras estrelas e matéria espacial podem ser impelidas para os planetas, perturbando sua órbita ao redor do Sol. Além disso, toda a galáxia pode sofrer agitações cósmicas. Podem ocorrer consequências perigosas. Pode haver muita formação de estrelas como resultado da fusão. A Via Láctea e Andrômeda têm muito gás interestelar, que é a matéria-prima das estrelas. Imagens reais de supernovas. Isso significará mais estrelas evoluídas e mais supernovas nas proximidades, o que pode criar ondas de choque, rajadas e explosões de raios cósmicos de consequências nocivas. O destino do Sistema Solar depois da fusão é incerto, pois os buracos negros supermaciços de Andrômeda e da Via Láctea disputarão o poder na nova galáxia. Ao se fundirem, surgirá uma nova galáxia e os dois buracos negros supermaciços irão gradualmente para o centro dela. Por algum tempo, haverá dois buracos negros. Esses buracos negros começarão a engolir gás à medida que a colisão se desenrola. Eles ficarão ativos e emitirão radiação. A queda de matéria alimentará os buracos negros no centro das galáxias e criará espetáculos de luzes. O único lugar seguro para ver o processo seria nas caudas gravitacionais que escapam da colisão. Alguns cientistas pensam que o buraco negro supermaciço de Andrômeda acabará por consumir o buraco negro da Via Láctea. Os dois buracos negros girarão no centro como um buraco negro duplo e, por fim, irão se fundir, criando um buraco negro supermaciço ainda maior. Uma pequena galáxia que colida com uma grande galáxia tenderá a ser dominada pela galáxia maior. Quase todo o seu material será absorvido e se fundirá a essa galáxia.
Os cientistas acreditam que a fusão de galáxias é comum no universo. As galáxias modernas, inclusive a Via Láctea, cresceram absorvendo galáxias menores. Todas as galáxias que vemos passaram por muitas colisões. A Via Láctea tem um grupo central de estrelas remanescentes de uma colisão anterior. Os cientistas concordam que a fusão prevista entre a Via Láctea e Andrômeda só acontecerá daqui a 3 bilhões de anos. Mas há perigos mais imediatos no espaço. Há milhões de anos-luz de existência. Existem galáxias hiperativas que dominam tudo a seu redor. No centro de algumas galáxias existe um monstro cósmico que transforma uma galáxia desgastada em uma das mais brilhantes e imortais do espaço. Os quasares são objetos peculiares, impulsionados por um buraco negro supermaciço que consome grande quantidade de matéria, 10 ou 20 estrelas por ano. O núcleo desses objetos contém um buraco negro muito grande, cuja função é gerar grande quantidade de energia. Os quasares são os mecanismos energeticamente mais eficientes do cosmos e emitem mais energia do que 100 galáxias. São 10 trilhões de vezes mais brilhantes do que o Sol. Como os quasares são criados no universo? Há uma conexão entre os últimos estágios da fusão galáctica e o fenômeno quasar. Se isso acontecer com a Via Láctea e Andrômeda, poderá haver um período de 10 ou até 100 milhões de anos com um quasar ativo no centro das galáxias fundidas. Um quasar gera 100 vezes mais energia que uma galáxia típica. Se fôssemos lançados em órbita para o centro da galáxia, ficaríamos muito próximos desse quasar e seríamos fritos. Quasar significa fonte de rádio quasi-estelar, ou estrela emissora de ondas de rádio. Essa palavra foi criada quando o fenômeno quasar ainda era um mistério. Agora sabemos que não se parece em nada com uma estrela. Além de emitir ondas de rádio e luz visível, um quasar emite raios ultravioletas, ondas infravermelhas, raio-x e raios gama. Todos são mortais se nos aproximarmos deles. Quasar é um buraco negro supermaciço muito longínquo que é ativo, potente, emite luz e podemos observá-lo em muitas faixas de onda. Os quasares foram descobertos nos anos 60, mas conforme as imagens dos radiotelescópios progrediram, os astrônomos descobriram que alguns também emitiam fortes jatos. Esses quasares foram chamados de blazares e são provavelmente o fenômeno mais violento no universo. Os blazares têm tanta energia quanto os buracos negros, mas são diferentes dos quasares, pois uma grande parte da energia é concentrada em jatos lançados para fora. Os fortes jatos de plasma dos blazares produzem radiação sob a forma de ondas de rádio em todo o espectro, até os raios gama de alta energia.
O astrofísico Glenn Piner investiga as condições físicas no centro dessas galáxias exóticas. Usaremos esta fonte para ver a geometria de um blazar. Se a base circular representar o disco de acreção, então o jato de água que sobe representará o jato de plasma que sai do blazar. Se a Terra estivesse na direção dessa água, veríamos este objeto como um blazar. Para um astrônomo, é como olhar por uma mangueira de fogo. É ofuscante ver essa coisa brilhante e ardente que chamamos de blazar. Os jatos dos blazares se movem muito depressa. O mais rápido movia-se a 99,9% da velocidade da luz. Se pegasse uma bola de boliche e quisesse acelerá-la até cerca de 99,9% da velocidade da luz, teria de dar a essa bola toda a energia produzida no mundo em uma semana para atingir essa velocidade. Os blazares não aceleram pequenos objetos, mas massas do tamanho de Júpiter até essa velocidade. Eles extraem muita energia desse motor eficiente. Os blazares representam um perigo imenso para os objetos cósmicos que se aproximam desse jato. Se houvesse um planeta a poucos anos-luz do jato, a radiação no planeta seria milhões de vezes maior que a recebida de uma estrela. Ele estaria exposto continuamente a altos níveis de radiação. Não se deve procurar vida em um planeta que orbite uma estrela em um jato de blazar. Os cientistas conectam os raios-telescópios em todo o mundo para atingir a ampliação necessária para ver um jato de blazar. Para ter uma ideia de qual é essa ampliação, ela seria suficiente para alguém em Los Angeles ler um jornal que estivesse nas mãos de alguém em Nova York. Vamos olhar o mais perto possível do buraco negro para ver como a natureza acelera os jatos a tais velocidades. Também queremos saber de que material os jatos são feitos, pois ainda não sabemos isso. Até sabermos mais sobre os blazares, os astrônomos ficarão atentos a eles e a todos os locais perigosos em nosso incontrolável universo. Certamente ocorrem eventos violentos no universo com muito mais energia do que podemos imaginar na Terra. Há trilhões de sóis brilhando ao mesmo tempo. É desse tipo de energia que estamos falando. Mas, nesse caso, o fato de estarmos tão distantes deles auxilia a sobrevivência de nossa espécie. Se viajássemos pelo espaço, deveríamos nos preocupar com esses eventos. Exploring the New World for the first time, and then spending the rest of his life simply puttering around the Spanish coastline. What's the problem? There's a dirty little four-letter word, and that is cost. It cost about $10,000 to put a pound of anything into orbit. Imagine John Glenn made out of solid gold. That's what it costs to put John Glenn or you into orbit. It would cost about $20 million for you to take a weekend trip up to the space station. It would cost about $500 million for you to go to the moon. And for you to go to Mars would probably cost tens of billions of dollars. Isso eram as trevas. E então, bang! Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo.
O Sol teria uma companheira mortal que ameaça a vida em nosso planeta? É possível viajar no tempo? É uma das maiores questões. Para onde foi a antimatéria? A mente busca explicações. Como a água em Marte desapareceu? E o que havia antes do Big Bang? Esse é o maior mistério de toda a ciência. Grandes perguntas e ciência de ponta. Os mistérios inexplicáveis do universo. Universo. Mistérios inexplicáveis. Entre os mistérios inexplicáveis do universo, um tem especial urgência para aqueles que gostam de viver no planeta Terra. Os habitantes da Terra teriam uma data marcada para a extinção uma vez a cada 26 milhões de anos? E se for assim, o que causa essa destrutiva chuva periódica? Haverá uma enorme explosão. Tudo, num raio de milhares de quilômetros, perecerá. Haverá ondas gigantescas de um tsunami. Um calor enorme. Incêndios por todo o globo. E depois, escuridão. Durante milhões de anos, imensos objetos espaciais têm se chocado contra a Terra, com resultados desastrosos. Um impacto nas águas da península de Yucatán teria causado a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas não foi a primeira extinção em massa no planeta. E provavelmente não será a última. Não foi a primeira grande extinção em massa. A primeira foi a extinção permiana, na qual 95% das espécies marinhas e 80% das espécies terrestres morreram. Extinções radicais já aconteceram. Para alguns cientistas, esses períodos de morte e destruição ocorrem regularmente. Alguns paleontólogos verificaram um estranho padrão. Descobriram que grandes extinções, como a que eliminou os dinossauros, e outras também, não ocorrem aleatoriamente, mas ocorrem segundo um cronograma. Era muito estranho. Ocorriam a cada 26 milhões de anos. Era algo inexplicável. O astrofísico Richard Mahler acha que a responsável por essa destruição periódica é uma estrela anã vermelha que espreita na borda do sistema solar. Uma estrela que ele chamou de Nêmesis. Segundo sua teoria, Nêmesis é uma companheira desconhecida do Sol. Desloca-se de 1 a 3 anos-luz a partir do centro do sistema solar, traçando uma órbita elíptica. Quando Nêmesis fica mais próxima do Sol, a cada 26 milhões de anos, sua órbita atravessa a nuvem Oort, uma coleção de trilhões de cometas que cercam o sistema solar. E ao fazê-lo, perturba a ordem do sistema. Quando isso acontece, Nêmesis se aproxima dos cometas e perturba suas órbitas. Segundo a teoria de Muller, a perturbação gravitacional causada por essa pequena estrela faz com que cometas há muito estáveis saiam de suas órbitas na nuvem Oort. Atraídos pela gravidade do Sol,
1 bilhão de cometas se precipitam em direção ao sistema solar interno. Alguns inevitavelmente se encontram com a Terra, causando enormes impactos e extinções em massa. A ideia de que o Sol tem uma estrela mortal como companheira é controvertida. Para a maioria dos cientistas, o Sol é uma estrela solitária. Mas no universo, estrelas em duplas ou até em trios agrupadas pela gravidade são a norma. A maioria das estrelas na nossa galáxia são parte de duplas ou trios. Então, a ideia de que o Sol poderia fazer parte de uma dupla não é tão absurda desse ponto de vista. É uma questão interessante. Mesmo que o Sol tenha uma companheira, os astrônomos nunca observaram um sistema binário em que as estrelas estejam tão distantes quanto Muller afirma que o Sol e Nêmesis estariam. Muller precisava provar que Nêmesis existia. Em 1997, a NASA lançou um projeto com o potencial de desvendar esse mistério. O Two Micron All-Sky Survey, ou TWO-MASS, usa 2 telescópios com radiação infravermelha para varrer o universo em busca de estrelas desconhecidas. O TWO-MASS se concentrou em corpos difíceis de encontrar em nossa galáxia e suas proximidades. E já produziu mais de 2 milhões de imagens. Se Nêmesis existisse, o TWO-MASS deveria tê-la detectado. Mas o projeto nunca encontrou algo que corresponda à descrição de Muller. Procuramos bastante pela estrela mortal por Nêmesis, mas não conseguimos encontrá-la. Mas Muller não está surpreso por o TWO-MASS não encontrar Nêmesis. A razão é que a uma distância de 1 ano-luz, que é a distância necessária para que tenha órbita de 26 milhões de anos, o movimento é mínimo e por isso não foi detectado por estudos que procuram estrelas. Outra possibilidade é que Nêmesis seja uma anã marrom. Essas estrelas fracassadas são bem menores que as anãs vermelhas. Como tem órbita muito elíptica, uma anã marrom permaneceria longe da Terra a maior parte do tempo e fora do alcance dos astrônomos. Se for assim, a Nêmesis terá escapado do radar do TWO-MASS. Richard Muller promete continuar procurando e planeja outro estudo, mais detalhado. Ele acredita que a descoberta da Nêmesis seja uma questão de tempo. Há muitas estrelas no universo, são milhões. É como encontrar uma agulha num palheiro, logo nós perceberemos. Da mesma forma, quando encontrarmos essa estrela, vamos medir sua órbita e provar que é Nêmesis. De todos os mistérios inexplicáveis do universo, talvez o mais fascinante e controvertido seja a possibilidade de viajar no tempo. Podemos viajar para o passado, podemos alterar nosso destino. É uma das maiores questões. Em 1955, Ron Mallett tinha apenas 10 anos quando seu pai morreu de ataque cardíaco. Abalado, o jovem Mallett ansiou por um modo de rever o pai e talvez salvar sua vida.
Um ano depois que ele morreu, li o livro de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, e foi o que me salvou, porque sonhei em construir uma máquina do tempo como a do livro para poder voltar no tempo e tentar salvar a vida dele. Fiquei obcecado com a ideia de construir uma máquina do tempo. A Máquina do Tempo era uma obra de ficção, mas Mallet logo descobriu que a ciência explicava a misteriosa ideia de viajar no tempo. E a fonte era ninguém menos que Albert Einstein. Einstein teorizou que a distância e o tempo eram ligados. Imaginou o espaço e tempo como uma espécie de tecido ou lençol. Em sua teoria geral da relatividade, Einstein mostrou que um objeto volumoso, como um planeta, uma estrela ou um buraco negro, deforma o tecido do espaço e tempo. De fato, Einstein acreditava que a gravidade, a força que nos prende à Terra e a mantém em órbita em torno do Sol, é apenas um efeito dessa deformação. Para Mallet, essa ideia de que o universo pode se curvar tem implicações de longo alcance, porque se for possível gerar gravidade bastante para curvar o tempo formando um anel, talvez seja possível criar um túnel para se mover para frente e para trás no tempo. As teorias de Einstein alimentaram o sonho de Ron Mallet de aprender a construir sua própria máquina do tempo. Mas a viagem no tempo não era um assunto que os cientistas sérios estudavam abertamente. Na verdade, eu usei uma desculpa que funcionou. Eu estudava buracos negros porque eles me permitiam entender como a teoria de Einstein afetava o tempo. Era uma ideia maluca, mas era considerada legítima. E eu construí minha carreira estudando isso e empregando a teoria geral da relatividade de Einstein. Os buracos negros, os imensos vestígios de estrelas colapsadas, possuem incomparável poder gravitacional de distorcer o espaço e tempo. Exatamente o que Mallet queria fazer. Mas como ele podia criar no laboratório algo tão carregado de matéria a ponto de distorcer o espaço e tempo? Mallet voltou a buscar inspiração em Einstein e sua mais famosa equação, energia igual mc2, que mostrava que matéria e energia eram formas diferentes da mesma coisa. Segundo a teoria de Einstein, a luz, que é energia, deve ser capaz de distorcer o espaço e tempo tal como um objeto volumoso. Estamos acostumados à ideia de que a gravidade é criada pela matéria. Mas, na teoria de Einstein, a luz pode gerar gravidade. E é nisso que meu trabalho se baseia. Ou seja, se a gravidade pode afetar o tempo e a luz pode gerar gravidade, a luz pode afetar o tempo. Mallet construiu um modelo para demonstrar sua ideia de que um raio laser circulante pode criar um túnel de luz que distorce o espaço e tempo. Tem 4 raios laser que se cruzam. A região dentro daquela coluna de luz representa a região em que o espaço é deformado. E, afinal, o tempo também seria deformado por essa coluna de luz. E isso nos permitiria viajar para o passado. O primeiro viajante do tempo precisará ser bem menor que um ser humano, uma partícula subatômica como um nêutron. Estamos tentando mandar não seres humanos, mas partículas subatômicas e informações. E este é um grande salto, porque se conseguirmos enviar informações para o passado, isso nos permitirá saber sobre desastres futuros e assim evitá-los.
Podemos entender como um raio de luz circulante pode distorcer o espaço e tempo fazendo uma analogia com o café. Se o café e a xícara forem o espaço vazio e a colher for o raio de luz, vejam o que acontece com o café quando mexo. O café gira. É o que o raio de luz circulante faz com o espaço vazio. Podemos ver o efeito no caso do café colocando um grão de café. Quando giro o grão de café também gira. No caso do laser, enquanto o raio circula, colocamos uma partícula subatômica chamada nêutron. E enquanto giramos o espaço, o nêutron também girará, como o grão de café. Na teoria de Einstein, o tempo e o espaço estão ligados, então girar o espaço fará com que a linha do tempo gire e forme um anel. E ao longo desse anel de tempo, poderemos ir do passado para o presente e para o futuro e de volta para o passado. As máquinas do tempo da ficção científica permitem viagens ilimitadas ao passado e ao futuro. Mas Mallet adverte que o viajante do tempo só poderia recuar até o momento em que a máquina do tempo começou a funcionar. Se eu ligar a máquina hoje e a deixar ligada 100 anos, então alguém daqui a 100 anos poderá recuar 75, 50, 25 anos até o momento em que liguei a máquina, mas não poderá recuar para antes disso, porque antes a máquina não existia e é a máquina que cria o efeito. Então, não há nada que possa materializar a viagem no tempo. Essa limitação significa que a máquina do tempo não daria a Mallet a possibilidade de voltar a 1955 e salvar a vida de seu pai. Para isso, seria preciso uma tecnologia de outro mundo. Teoricamente, uma civilização alienígena avançada pode ter uma máquina do tempo que foi ligada há milhares de anos. Talvez possamos usar a viagem no tempo deles e visitar nosso passado distante, porque se eles desenvolveram a viagem no tempo há, digamos, 10 mil anos, a limitação será essa. Mas se a encontrarmos, poderemos usá-la e talvez algum dia possamos visitar o Egito e o mundo antigo. Por enquanto, Mallet se dedica a construir a sua máquina do tempo. Um projeto que consumirá $250 milhões só em gastos iniciais. O dinheiro é apenas um obstáculo encontrado por qualquer físico que se atreva a estudar a viagem no tempo. Também há certos paradoxos que tornariam a viagem no tempo impossível, como o famoso paradoxo do avô. Imagine que você volta no tempo e mata seu próprio avô antes que ele conhecesse sua avó. Sendo assim, você não poderia ter nascido e muito menos voltado no tempo. Então esse anel é um misto de possível e impossível. Pode e não pode acontecer. Mas Mallet acha que avanços recentes na física teórica sugerem que esses paradoxos não são um problema. Muitos físicos hoje acreditam que nosso universo é apenas um entre vários universos paralelos. Então, se ao voltarmos no tempo entramos num universo paralelo, podemos alterar eventos sem afetar o universo de onde viemos. Achamos que o Rio do Tempo pode ter redemoinhos. Ou seja, você pode ser capaz de voltar e conhecer seus pais antes de nascer, ou então bifurcar em 2 rios e assim alterar o passado e criar um universo alternativo. Todas essas teorias estão na vanguarda da física moderna hoje. Mallet acredita que os seres humanos podem estar a apenas um século da viagem no tempo. Será tarde demais para ele voltar no tempo para salvar o pai. Muito. Ótimo. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Sabemos que o espaço está girando. Mas sua perda abriu a porta de um novo mundo para as gerações futuras. Desenvolvi uma equação básica
Isso me levou a compartilhar algo com o mundo, o que eu não teria feito de outro modo. E acho que é uma homenagem adequada ao meu pai eu ter podido fazer isso. Sinto-me muito bem assim. Os cientistas acreditam que, enquanto se formava, o universo era constituído não apenas pela matéria que hoje compõe tudo ao nosso redor. Acham que continha uma quantidade quase igual de antimatéria, o oposto da matéria. Se remontarmos aos seus primórdios, o universo era composto de matéria e antimatéria. Toda partícula tem uma antipartícula. Parece loucura, mas é verdade, é meio ficção científica. Mas o que é essa misteriosa antimatéria? E o que aconteceu a ela? A antimatéria é exatamente igual à matéria. A diferença é o fato de ter uma carga completamente diferente. A matéria comum é feita de átomos, que por sua vez são feitos de partículas subatômicas como os elétrons de carga negativa e os prótons de carga positiva. A antimatéria é o oposto dessas partículas. Tem a mesma massa, mas a carga elétrica oposta. O próton é uma partícula com carga positiva, é o núcleo do átomo. O antipróton seria um próton com carga negativa e exatamente a mesma massa. No universo, os opostos se atraem e as partículas e antipartículas tendem a se aproximar. Pode parecer um casamento perfeito, mas quando a matéria entra em contato com a antimatéria, o desfecho é sempre o mesmo. Elas se aniquilam. Imagine duas espaçonaves avançando pelo espaço em rota de colisão. Uma é feita de matéria normal. A outra é uma nave de antimatéria feita por uma civilização alienígena. O impacto seria espetacular e não restaria nenhum escombro para os investigadores examinarem. A matéria e a antimatéria desaparecem. Puf, não resta nada. Mas a energia não desaparece. Reemerge na forma de raios gama muito potentes, os fótons. E a quantidade de energia contida em um pequeno volume de massa é espantosa. Se você combinar a matéria com a antimatéria, é algo explosivo. De fato, é uma das maiores fontes de energia do universo, essa colisão da matéria com a antimatéria. Então, se eu fosse você, não guardaria antimatéria no bolso, não seria bom para você. A antimatéria é muito volátil e, quando encontra a matéria, o potencial de energia seria tremendo se soubéssemos como canalizá-lo. Para ter uma ideia de quanta energia está contida na matéria, imagine que um desses punhados de areia é matéria e o outro é antimatéria. Quando eles se unem, aniquilam um ao outro e produzem energia. Quanta energia? O bastante para alimentar toda a Califórnia por uma semana, só com esses dois punhados. O maior mistério em torno desse tema é que, se havia quantidades quase iguais de matéria e antimatéria no começo do universo, então, onde está a antimatéria agora? Um dos grandes mistérios do universo é o que aconteceu com o nosso oposto, a antimatéria. Por toda parte que olhemos no espaço, só vemos matéria e não antimatéria. Só há uma pequena quantidade de antimatéria no centro da galáxia da Via Láctea.
Por que esse universo parece feito inteiramente de matéria e quase não vemos antimatéria é um mistério. Acho que nunca será explicado, mas a mente busca uma explicação. Uma teoria é que havia uma porcentagem um pouco maior de matéria no começo do universo. As partículas e antipartículas colidiram e se aniquilaram, e o que restou foi essa pequena porcentagem superior de matéria. Os últimos veteranos da mais antiga batalha do universo. Para cada bilhão de antiprótons, precisamos de 1 bilhão e 1 prótons. Então, os 2 bilhões se aniquilam e resta 1 próton. E o que resta somos nós. Nós somos o resíduo, somos o resto dessa explosão titânica de energia causada pela colisão entre matéria e antimatéria num instante do tempo. Nossas mais avançadas teorias não conseguem explicar essa assimetria entre matéria e antimatéria. Mas graças a Deus existe, senão não estaríamos aqui. A matéria prevaleceu e constituiu tudo o que vemos ao nosso redor. Mas existiriam regiões ou galáxias distantes onde a antimatéria ainda reinaria soberana? Pode haver galáxias que são 99% antimatéria, assim como esta é de matéria. E se uma galáxia de antimatéria encontrasse uma de matéria, ambas se aniquilariam num magnífico instante de luz e energia. No entanto, os cientistas aprenderam a criar minúsculas porções de antimatéria em aceleradores para fins médicos. Partículas de antimatéria extraídos de material radioativo decomposto são injetados no corpo para a realização da tomografia cerebral com PET scan. Muitas pessoas não sabem que quando vão ao hospital e fazem um PET scan, na verdade recebem uma fonte de antimatéria. O P de PET significa pósitrons e os pósitrons são antielétrons. Vai para a parte do corpo que é investigada. E quando os pósitrons emitidos encontram um elétron rapidamente, eles se aniquilam e os raios gama são emitidos no corpo e detectados. Concentra-se nas partes do cérebro onde há atividade mental. Então, podemos detectar a emissão de radiação de pósitrons. Isso nos permite obter maravilhosas fotografias da mente racional, possibilitadas pela antimatéria. A antimatéria ajudou a desvendar os segredos da mente humana, mas a mente humana ainda precisa desvendar todos os segredos da antimatéria. Não sabemos por que o universo é feito de matéria agora. Mas estamos nos aproximando de responder essa pergunta. Sabe, um passo de cada vez. Como outros mistérios nesse universo sempre em mutação, toda a verdade sobre a antimatéria ainda permanece no domínio do inexplicável. Marte sempre esteve cercado de mistérios. Mas o mais intrigante deles não tem nada a ver com invasores alienígenas. Evidências científicas sugerem que Marte já foi mais parecido com a Terra e tinha um dos elementos essenciais para a vida: a água. A água existia em abundância em Marte. Temos evidências de correntes antigas a um pouquinho de vapor d'água na atmosfera.
Há até mesmo traços em Marte que parecem antigos leitos de rio e planícies aluviais.